Em nome de Deus, louvado seja Deus, e que a bênção e a paz de Deus esteja com todos os profetas e mensageiros. Assalamu alaikum, que a bênção e a paz de Deus esteja com todos vocês. Hoje, inshallah, se Deus assim permitir, iremos dar continuidade à aula sobre as mulheres, relativas a esse PowerPoint. Nós paramos na última aula, e na verdade iríamos começar, a respeito do direito ao mahr, dentro do casamento. Essa palavra mahr muitas vezes é traduzida como dote, mas eu particularmente não gosto dessa tradução, porque dá uma ideia completamente equivocada do que realmente vem a ser o mahr. O mahr, na verdade, é um presente que o futuro marido, o futuro noivo, ele dá para sua futura esposa numa demonstração de carinho e sinceridade, e para que aquela data não passe em branco. Então, o profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus esteja sobre ele estimulava esse tipo de situação, para que aquela data realmente não passasse em branco e que ele demonstrasse sinceridade naquele ato através desse presente. Então, eu gosto de utilizar até como tradução presente para mahr do que dote, porque quando você fala dote, você acaba dando, principalmente para as pessoas que não são muçulmanas, uma ideia completamente distinta. Que já existe esse estereótipo, que o muçulmano, quando ele vai se casar, ele está comprando a sua futura esposa e por aí em diante. Por isso que eu coloquei aqui no slide, até como uma interrogação, quer dizer, o mahr significa preço real ou simbólico da mulher? Claro que não, porque na verdade, nenhum ser humano tem um preço palpável que você possa pagar por ele. Então, na verdade, isso não existe, quanto mais em relação à pessoa que você escolheu para dividir com você a sua vida. Então, na verdade, é um presente que é dado para a mulher. Tanto que aqui é perguntado também uma outra pergunta, colocada uma outra pergunta. Quem é dado o mahr? Muitas pessoas imaginam que quando a pessoa se casa, esse mahr, ou seja, esse presente, é dado aos pais da noiva. Também é um grande equívoco. Esse presente é dado para a noiva. E é dado para que ela possa escolher o que ela deseja desse presente, ou seja, o que ela deseja ganhar como presente. E o profeta também, Muhammad, que a bênção e a paz de Deus sobre ele sempre estimulava que as pessoas escolhessem algo que não fosse de um valor muito alto. Quanto menor o mahr, mais abençoado é o casamento. Então, essa é a ideia do mahr, justamente que a data não passe em branco, que seja uma demonstração de sinceridade. Infelizmente, hoje, no mundo de maioria muçulmana, nós vemos que a questão do mahr está se tornando algo que cada vez as pessoas pedem um presente com valor mais elevado. Isso, na verdade, não corresponde àquilo que é o seu ideal. Aquilo que o profeta Muhammad, que a bênção, a paz de Deus sobre ele, nos indicava como o melhor. Então, o mahr, a esposa escolhe, e lógico, dentro das condições que o futuro marido tem. Ela nunca vai pedir algo acima das condições que ele tem para dar. Então, o objetivo real do mahr é esse. É um presente que é dado, e não algo que deve ser uma quantia exuberante, ou um presente exuberante, nada disso. Você pega aquela data, realmente não passa em branco, não é a compra, não é o valor, nada disso. O muçulmano, quando se casa com a muçulmana, quer dizer, o homem muçulmano, ele tem plena consciência disso, e a esposa também, a sua futura esposa, tem plena consciência disso. Então, muitas vezes, isso é muito distorcido entre os não muçulmanos. Então, aqui cabe esse esclarecimento, que na verdade não tem nada como uma compra, e sim é um presente. O segundo ponto que nós iremos abordar hoje é relativo ao nome, ao sobrenome, na verdade. O Islã, ele permitiu que a mulher mantivesse o seu sobrenome, ou seja, de solteira, que ela não precisaria adotar, ao se casar, o sobrenome do marido. Isso daqui por quê? Porque, na verdade, o nome faz parte da sua identidade, da sua história, é a sua família. Então, você está carregando o nome da sua família, é uma história que você tem. Quando você acaba transferindo, você adotando o nome do seu futuro marido, muitas vezes as pessoas até imaginavam que é como se fosse uma na verdade, antigamente, quando isso foi apregoado, fora
do Islã, as pessoas tinham essa ideia de você passar da posse, né, do mando do seu pai para o seu futuro marido. Então, quando você adquiria esse sobrenome, dava esse tipo de ideia. Então, o Islã ele veio justamente o quê? Permitindo que a esposa pudesse continuar com o seu nome de solteira, que ela não era obrigada a adotar o nome de casado, o nome do seu marido após o casamento. Sendo que, se ela optar em carregar o nome do marido, não há nada que impeça. Isso aqui, na verdade, vai ser uma opção dela. Ela pode escolher entre carregar o seu nome de solteira ou adotar o nome do futuro marido, né, o sobrenome do futuro marido, através dessa união. Ainda em cima disso, esse direito no Brasil, ou seja, da mulher poder continuar com seu nome de solteira, só foi adquirido em 1977 com a lei do divórcio. E nos Estados Unidos, a primeira mulher a lutar contra isso, ou seja, da mulher ser obrigada a carregar o nome do seu futuro marido, foi Lucy Stone, em 1885. Então, ela foi a primeira mulher a lutar por esse direito da mulher de poder carregar o seu nome de solteira após o casamento. E isso nós vemos que no Islã, já há 1434 anos atrás, o Islã já dava esse direito, já garantia esse direito à mulher. Então, aqui nós vamos ver uma foto, né, dessa Lucy Stone, que foi a primeira a brigar por esse direito. Uma coisa curiosa nessa foto aqui, se vocês perceberem, é a questão do uso do véu também, né? Mesmo ela sendo uma pessoa ativa, né, que na verdade ela estava confrontando toda uma sociedade, né, ela utilizava um véu. Então isso é mais uma prova que o uso do véu, ou o uso do hijab, né, não impede nada que a mulher possa ter atitude de defender seus direitos e de fazer qualquer tipo de coisa que ela queira dentro dos parâmetros islâmicos. Então também é uma prova que as não muçulmanas naquele período também tinham o hábito de utilizar o véu como uma vestimenta. Então, o segundo ponto que nós abordamos relativo à questão do casamento, do matrimônio. Outro ponto também interessante que devemos salientar é o direito ao prazer sexual, né, que aqui é colocado, o direito ao prazer sexual há mais de 1.400 anos atrás. Então, o Islã, mais uma vez, estava à frente de todas as outras ideologias ou religiões, né, em relação a essa questão da mulher. Por quê? Porque, na verdade, o Islã não encara o casamento ou a relação sexual somente como algo da procriação, mas sim também leva em consideração ao prazer sexual, tanto do homem quanto da mulher. Seguindo esse slide, a gente vai ver a recomendação do profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus seja sobre ele, no relacionamento entre esposas e marido. Ou seja, aqui existe um dito do profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus seja sobre ele, que diz o seguinte: não tenhais relações com vossas esposas como os animais, que haja entre vós uma ligação. Perguntaram-me, que ligação é essa? Respondeu, a anuência e a conversa. Ou seja, o que o profeta quis dar de orientação para o muçulmano através desse dito? Na verdade, é que antes da relação propriamente dita, houvesse o que hoje é chamado de preliminares. Houvesse a brincadeira, houvesse a conversa, a nuance, que fosse feito todo uma preliminar para que depois houvesse o ato propriamente dito. Então, há 1434 anos atrás, o profeta já nos dava esse tipo de ensinamento e mostrava que, na verdade, o homem ele não deve somente buscar a sua satisfação, mas ele deve sempre também buscar que a sua esposa se satisfaça através dessa relação. Então, o homem ele tem essa preocupação de buscar fazer com que a sua esposa também possa ter o prazer através dessa relação, que não seja algo somente dele, ou seja, só ele busca o prazer, negligenciando o prazer da sua esposa. Então, ele deve fazer por tudo, de todas as formas, para que ela possa chegar a esse prazer. Então, o profeta já dava esses indícios, né, de como nós deveríamos
tratar as nossas esposas nesse tipo de relação. Um outro dado aqui é que no slide, né, no Ocidente, somente após a revolução sexual, que foi em meados entre os anos 60 e 70, com a invenção da pílula, que a mulher começou a buscar a questão do prazer sexual, porque até então era algo que para ela era algo proibido, ou seja, a mulher ter prazer é algo que a sociedade não admitia naquele período. Então, nós estamos falando de 1960, de 1970, né? É um período bem próximo. Então, até então, era um tabu. A mulher buscar se satisfazer naquela relação. Porque, dentro da visão ortodoxa cristã, a relação sexual ela tem basicamente o objetivo da procriação. E não leva em conta a questão do prazer sexual. Enquanto que o Islã busca os dois, a procriação e a satisfação sexual, o prazer sexual também. Tanto que o muçulmano ele deve se casar virgem, ou seja, ele deve se casar com aquela pessoa que ele quer dividir a sua vida e se entregar para ela. Então, é uma forma, um presente, uma dádiva de Deus que você, nessa relação, você possa sentir o prazer, porque isso é algo inerente ao homem e à mulher. Deus proporcionou isso para ambos. Então, ele proporcionou isso também para que o homem pudesse disputar, tanto o homem quanto a mulher. Então, não é nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de vergonha em ambos buscarem o prazer nessa relação, que, na verdade, dentro da visão islâmica, quando o muçulmano, dentro do casamento, pratica a relação sexual, é uma forma de adoração a Deus, porque ele está fazendo isso da forma lícita, e não está fazendo de forma ilícita, né, como seria fora do casamento. Então, ali, ele deve buscar realmente a satisfação naquele momento, juntamente com a sua companheira. Então, isso aqui é um dado importante também que a gente deve levar em consideração, já que muitas pessoas imaginam o contrário, né? Imaginam que o Islã ele veio oprimindo a mulher, ele não veio como se ele viesse castrando, ou não dando nenhum tipo de liberdade, de prazer, e justamente o contrário. Como nós vimos, há 1434 anos atrás, isso, né, já estava à frente do seu tempo, demonstrando esse tipo de ensinamento. Então, isso é importante de ser frisado. Aqui, o outro ponto em relação a esse slide é a questão da procriação versus prazer sexual. Então, nós já explicamos aqui. E a utilização de métodos contraceptivos. Então, o Islã ele também permite que você utilize de métodos contraceptivos, né, é algo permitido. Na época do profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus esteja sobre ele, né, existem ditos de profeta que mencionam isso, que na época eles chamavam de coitos ininterruptos, ou seja, as pessoas viriam perguntar para o profeta se durante a relação sexual, antes, né, no momento da ejaculação, essa ejaculação poderia ser feita fora, né, da mulher, ou seja, antes da penetração em si, onde o profeta permitiu. Então, essa era uma forma utilizada como um método contraceptivo. Então, hoje é permitido que as mulheres utilizem pílula, né, que utilizem, o homem possa utilizar a camisinha e todos os recursos para que, dentro desse objetivo, as únicas coisas que são vedadas nesse sentido são aqueles métodos contraceptivos ditos como definitivos, ou seja, a ligadura de trompa, a vasectomia. Por que isso? Na verdade, hoje a pessoa pode não querer mais ter um filho, mas ninguém sabe o que vai acontecer com ela no futuro. Pode ser que ela venha se casar novamente diante desse novo matrimônio e deseje ter novos filhos, né, com esse novo marido, ou vice-versa, o marido com a sua futura esposa. Então, se ele fizesse um método definitivo, hoje existem possibilidades de reversão, mas é oneroso e também muitas vezes podem não dar o sucesso que deveriam. Então, é vedada qualquer tipo de método que seja considerado definitivo. Enquanto que aqueles que não são definitivos, a pessoa pode utilizar sem problema algum. Então, esse aqui é um ponto também que nós devemos analisar, que há 1434 anos atrás, isso é mais uma vez à frente do seu tempo, né? E isso começou a ser adotado há pouco tempo.
né? E aqui a gente vai ver alguns dados em relação à questão da pílula, né? Em 1967, apenas alguns meses antes do início dos protestos de maio de 68, era aprovada da venda da pílula na França. Então, em 1968, praticamente 45 anos atrás, que a pílula, ou o método contraceptivo, pela primeira vez ele começou a ser difundido e utilizado, enquanto que o Islã já permitia, né, isso há 1434 anos atrás. Então, mais uma vez, demonstrando o Islã à frente do seu tempo. Agora, nós vamos trabalhar a questão da poligamia no Islã. Tá? Então, você tem um outro tópico, né, que as pessoas costumam também distorcer bastante. Existem vários estereótipos nesse sentido. Voltou? Tá. A gente ficou sem o áudio, o vídeo, mas agora a Alhamdulillah voltou. Então, estava citando um trecho da Bíblia que mostra, né, que na própria Bíblia sinaliza que outros profetas e mensageiros também se casaram com várias mulheres. Então, falei 1 Reis 11, 2, 3. Salomão, porém, se enamorou perdidamente por elas. Teve 700 esposas e 300 concubinas. Em 2 Samuel 5, 13, diz o seguinte: chegando de Hebrom, Davi ainda tomou concubinas e mulheres em Jerusalém e teve filhos e filhas. Então, na verdade, esses são apenas alguns exemplos que demonstram que na própria Bíblia isso é mencionado. Então, a poligamia não é algo novo, que veio com a última mensagem do Islã. Só que, como eu falei, o Islã veio colocando regras. Aqui nós vimos 700 esposas, né, um número enorme. Então, o Islã ele veio limitando essas regras. Então, ele colocou um número máximo de 4 esposas que o homem poderia se casar e colocou regras para que isso acontecesse. Então, o Islã, com uma mensagem final, ele veio colocando regras em relação a isso. Tá. Então, vamos colocar um outro ponto. A poligamia também
ela veio como uma solução para situações emergenciais. Então, esse é um dos grandes objetivos da poligamia. Ela vir como uma solução para determinadas situações. E que situações são essas? Costuma colocar como exemplo as grandes guerras, né? Onde um número enorme de homens são mortos, ou seja, ficam mortos, paraplégicos, né? Praticamente com problemas devido à questão de combate, e isso acaba tendo uma desigualdade muito grande entre o número de mulheres e o número de homens. Então, o Islã ele veio dando uma solução. Eu costumo dar um pequeno exemplo, né? Vamos supor que existissem 200 mulheres e 100 homens, e que 100 mulheres se casassem com 100 homens. Iriam restar dentro dessa sociedade 100 mulheres que não tiveram a possibilidade de contrair um matrimônio, de ter uma família. E seria uma ingenuidade muito grande da nossa parte imaginar que essas 100 mulheres que restaram dentro da sociedade sem poder satisfazer seus desejos, não iriam satisfazê-lo. Então, na verdade, o que iria acontecer, o que geralmente acontece? Essas são as relações extraconjugais, ou seja, elas acabariam tendo relações com pessoas casadas, onde elas seriam consideradas amantes, onde os seus filhos seriam considerados bastardos, ou seja, não seriam filhos reconhecidos, ela não teria nenhum tipo de direito, eles não teriam nenhum tipo de direito, e isso acabaria desestruturando uma família já formada. Então, qual foi a solução que o Islã propôs? A poligamia, onde cada uma dessas mulheres seriam consideradas mulheres legítimas e os seus filhos seriam filhos legítimos. Então, não haveria diferença entre a primeira esposa, por exemplo, e da segunda esposa. Todas elas seriam esposas. Não haveria diferença entre os filhos do primeiro casamento e do segundo casamento. Todos eles seriam filhos legítimos. Então, essa foi a solução que o Islã propôs, né, para situações desse tipo. E como deve se dar esse tipo de casamento? Então, na verdade, o muçulmano, ao buscar se casar com uma segunda esposa, ele deve fazer o quê? Ele deve buscar não fazer nenhum tipo de diferença entre elas. É lógico que no seu íntimo pode haver algum tipo de inclinação, ou seja, gostar mais de uma do que de outra, mas isso deve ficar sempre no seu íntimo. Ele nunca pode demonstrar isso para elas, justamente para que não venha ferir os sentimentos dela. Então, isso é algo extremamente importante. Ele deve ser equitativo, ou seja, em relação às despesas materiais, ou seja, que ele proporciona para uma, ele deve proporcionar para outra. Ele não deve fazer nenhum tipo de distinção ou diferença, porque caso ele fizesse isso, ele estaria incorrendo em pecado. Então, isso aqui também é muito importante de se verificar. Deixa eu ver o outro slide. Tá. Então, isso aqui são pontos importantes que a gente deve levar em consideração em relação à questão da poligamia. O contrário, por que ele não deve acontecer? No caso, a poliandria, ou seja, uma mulher se casar com mais de um homem. Porque, na verdade, isso não acabaria sendo uma solução para ela. Na verdade, acabaria sendo um peso muito grande para ela. Que a partir do momento que ela se casa com mais de um homem, provavelmente cada marido vai querer ter filhos. Então, depois de 9 meses de gestação, passado um pouquinho, ela ia novamente estar com uma nova barriga, mais 9 meses de gestação, isso acarretaria para ela um grande transtorno e um grande peso. Fora isso, temos a questão da legitimidade, da descendência, ou seja, de quem seria o filho. Né? Hoje em dia nós temos o teste de DNA, mas esse teste de DNA também, ele não acaba atingindo toda a camada da população, porque ele ainda é oneroso, e quando o Islã ele dá uma regra geral, ele não dá uma regra para um grupo pequeno de pessoas. Então, você tem a questão de saber de quem é o pai, né, porque você teria vários maridos de quem seria o filho. A questão do próprio transtorno da mulher de estar toda hora grávida. A questão dos filhos, né, em que casa elas iriam ficar, com que maridos. Muitas vezes as crianças, principalmente quando pequenas, elas ficam muito agarradas, dependentes da mãe. Ela ia levar todas essas crianças para uma única casa, então, na verdade, seria um transtorno muito maior do que uma solução. Por isso que a poliandria ela é proibida no Islã. Ela não veio
como uma solução para esses problemas. E quando eu dei o exemplo das grandes guerras, principalmente na Segunda Guerra Mundial, nós percebemos essa questão do número, né, do desnível, do número de homens e mulheres que aconteceu. Tivemos muitos homens envolvidos nessa guerra e que acabaram vindo a falecer, então ficou uma desigualdade numérica muito grande. Então, para essas situações que, na verdade, a poligamia ela deve ser exercida, acaba sendo exercida de uma forma geral. Então, aqui, como nós falamos, né, a diferença no Brasil do adultério e da bigamia. Então, é interessante, pela legislação brasileira, a bigamia ela é um crime. Ou seja, se eu quiser me casar com duas esposas no Brasil, eu estou cometendo um delito, estou cometendo um crime. Enquanto que o adultério não é considerado um crime. Então, se eu sou casado, tenho uma amante ou tenho uma relação extraconjugal, isso não é considerado um crime pela legislação brasileira. No entanto, se eu quero me casar, né, de forma correta, registrando meu casamento, tendo duas esposas e tendo filhos de ambos os casamentos, isso é considerado um crime. Então, é algo contraditório. Então, aqui, a amante, digamos assim, ela tem um privilégio maior do que se fosse uma segunda esposa. Então, é algo para a gente também pensar. Por que será que a bigamia é considerada um crime no Brasil, enquanto que o adultério ele não é considerado um crime no Brasil? E, infelizmente, isso é uma realidade que nós vivemos. Acho que cada um de nós, no nosso viver, no nosso conhecer, conhece uma pessoa que tem uma relação extraconjugal ou que tem uma amante, seja ele homem, seja ele mulher. Infelizmente, isso é algo que está muito difundido dentro da nossa sociedade, que se isso fosse considerar um crime, realmente nós teríamos um grande problema. Então, acabaram deixando o adultério como algo que não é passível de nenhum tipo de punição, enquanto que a bigamia, essa sim, é passível de uma punição legal em função da legislação brasileira. Aqui, um outro tópico é o direito de conhecimento da ascendência. Então, foi aquilo que eu citei, né? Na verdade, o Islã, ele coloca como prerrogativa você conhecer quem são os seus verdadeiros pais ou mães. Então, nós temos o direito, isso é um dos direitos da criança, ou seja, ainda na barriga da mãe, né, é um direito que cabe com ele, que ele, quando venha a crescer, ele saiba quem são os seus verdadeiros pais. E não que isso fique obscuro para ele. Então, a questão da ascendência é extremamente importante dentro do Islã. No Brasil, a questão do reconhecimento igualitário, ou seja, de você poder reconhecer um filho seu, seja ele fora do casamento ou dentro do casamento, se deu somente em 1988, através da Constituição Federal. E aqui cabe um detalhe interessante também, da permissão em 1942, após o desquite pela lei Terezoca. Ou seja, o que foi isso? Na verdade, nesse período, existia um grande empresário, uma pessoa que tinha um poder aquisitivo muito grande, que era muito influente, que era Assis Chateaubriand. Ele era jornalista e ele tinha, na mídia, meios de comunicação, muitas empresas. Então, ele quis reconhecer a sua filha, Teresa, que foi uma filha fora do casamento. E a legislação não permitia que ele reconhecesse a paternidade de ninguém fora do casamento. Então, ele se impôs em relação a isso e falou que aquela lei iria mudar. E através da pressão feita por ele, né, por ser uma pessoa bastante influente, Getúlio Vargas, em 1942, fez um decreto permitindo que pudesse registrar uma pessoa fora do casamento. Em Portugal, foi em 1976, né, que veio uma lei dizendo que não podendo constar anonimato, ou seja, quando você ia registrar uma criança, não poderia ter o anonimato de quem são seus pais. Então, só a partir desse período que as pessoas começaram realmente a se preocupar com essa questão de você saber quem são os pais verdadeiros da criança. Isso, né, já 1434 anos atrás, ele já dava uma importância muito grande a esse aspecto, a essa questão. Na Argentina,
no ano de 1947 a 1949, que teve essa lei. Agora nós vamos falar um pouquinho da mulher como esposa. Tá? Aí aqui também vão algumas fotos relacionando famílias, né? O carinho, a troca de olhares entre o marido e a mulher, né? Demonstrando que no Islã também existem famílias felizes, que, na verdade, quando você busca ser coerente com a mensagem do Islã, você tem tudo para ter uma família harmoniosa. A mulher como esposa. Aqui, na verdade, nós citamos alguns ditos do profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus esteja sobre ele, até de como o homem deve tratar a sua esposa. Né? O crente mais íntegro é aquele que demonstra melhor caráter e tem a melhor moralidade. E o melhor dentre vós é aquele que melhor trata a sua esposa, ou seja, a sua mulher. Então, na verdade, isso daqui já era um ensinamento que o profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus esteja sobre ele, dava a nós muçulmanos. E nosso maior referencial, nosso maior exemplo, quem é? É o profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus estejam sobre ele. Então, nós buscamos sempre nos espelhar nas atitudes e nos ensinamentos do profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus estejam sobre ele. Então, isso faz que busquemos ser o melhor para as nossas esposas. Então, isso também é uma obrigação do muçulmano buscar fazer de tudo para que a sua esposa seja uma esposa feliz. E disse, né? Não bateis em vossas esposas. Então, Omar, que foi um companheiro do profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus estejam sobre ele, o seu segundo califa, veio e disse a ele: as esposas conseguiram domínio sobre seus maridos por terem ouvido isso. Logo no início das aulas, né, eu coloquei para vocês o quê? Nessa questão da mulher, ele causou uma tremenda revolução dentro daquela sociedade. Porque até então, nós vimos, né, que nas outras civilizações, e até na própria Arábia pré-islâmica, as mulheres não tinham direito nenhum, elas eram maltratadas, eram consideradas como um bem. Então, na verdade, quando o Islã veio, ele veio transformando tanto a conduta do homem, quanto garantindo os direitos das mulheres. Então, naquele período também, os homens tinham o hábito de baterem nas mulheres, né, de agredirem. E por quê? Porque, na verdade, não tinham um valor muito grande. O Islã veio justamente mudando esse tipo de atitude, demonstrando que a mulher no Islã ela é extremamente valorizada e que não poderia sofrer esse tipo de agressão. Então, veio o ensinamento do Islã nessa direção. E disse: o muçulmano nunca deve a sua esposa, se ele estiver descontente com uma má qualidade dela, que se contente com as suas boas qualidades. Então, olha só um outro ensinamento do Islã, o quão rico ele é. Ou seja, por vezes, pode ser que um casal, né, acabe se desentendendo por coisas mínimas, que ele fique descontente com uma ação da sua esposa. Então, aqui o profeta está dizendo o que para os muçulmanos? Dizendo que nós nunca devemos odiar aquela pessoa que nós escolhemos para dividir conosco a nossa vida. Se ele estiver descontente com uma má qualidade dela, ou algo que ela tem de errado, que se lembre das suas boas qualidades. Geralmente, o que nós fazemos? Nós colocamos todo o foco no defeito da pessoa, na má qualidade, ou num erro, no equívoco que aquela pessoa tenha cometido. Esquecemos de todas as qualidades, de todos os méritos, de todas as boas ações que aquela pessoa fez. Isso é uma tendência natural do ser humano. Então, o profeta Muhammad, que a bênção e a paz esteja sobre ele, ciente desse comportamento humano, o que ele fez? Ele fez uma recordação para o ser humano, que justamente prestasse muita atenção nesse quesito. Ou seja, nessa questão, para que ele acabasse não focando somente numa má qualidade ou num defeito, e que levasse em consideração todas as outras boas qualidades, que com certeza foi o que levou ele a se casar com ela, ou escolher ela como uma esposa. Então, é lógico que isso também cabe para a esposa, ou seja, para que ela também foque isso em relação ao esposo. Isso não é uma determinação somente
do marido para com a esposa. Aqui também, o contrário, ele é válido. Então, esse é um ponto importante que devemos levar em consideração. Antes de falarmos da mulher como mãe, que vai ser o próximo tópico, né, gostaria de aproveitar e aqui fazer um parênteses, porque já que a gente terminou esse ponto relativo a esse slide propriamente dito, eu gostaria de abrir um gancho aqui, um parênteses, para falar um pouquinho mais nessa questão do relacionamento entre marido e mulher, dentro do casamento, seja do marido e da esposa, que eu acho que é algo extremamente importante e que deve servir também como uma recordação para os muçulmanos que são casados. Porque, por vezes, nós negligenciamos ou esquecemos de algumas coisas que fazem o casamento, por vezes, fique estremecido ou que ele não flua da forma que ele deveria fluir. Em algumas aulas passadas também, se não me engano, na última aula, eu frisei um ponto extremamente importante, que é a questão da escolha do futuro marido e da futura esposa. Ou seja, através de um dito do profeta Muhammad, que a benção, a paz de Deus esteja sobre ele, que ele falou, né, casam-se por 4, pela riqueza, pela nobreza, pela beleza e pela religiosidade. Então ele deu 4 parâmetros que geralmente as pessoas utilizam para escolher a pessoa com quem querem se casar. E ele falou o quê? Priorizem, ou seja, escolham a religiosidade. Por quê? A beleza, a riqueza, com o tempo pode ir embora. A nobreza, com o tempo pode ir embora. A beleza, com o tempo pode ir embora. No entanto, a religiosidade, o caráter da pessoa, isso vai seguir com ela a vida toda. Então, se você prioriza na sua escolha essa característica, você será bem-sucedido, se Deus quiser. Então, isso foi uma orientação passada pelo profeta Muhammad, que a benção e a paz de Deus estejam sobre ele. E que cabe tanto para o homem quanto para a mulher. Então, os outros aspectos são importantes? É lógico que são. Mas eles não devem ser prioritários na nossa escolha. Quando você busca, então, casar com uma pessoa, tendo esse parâmetro, você vai buscar, dentro do casamento, agir de acordo com o que o Islã coloca, como o exemplo que o profeta passou para a gente. Então, tanto o homem quanto a mulher vão buscar seguir esse exemplo, agir dentro dos parâmetros da Sharia, ou seja, da legislação islâmica. Então, isso é um ponto fundamental que a gente deve prestar atenção. Feito o casamento, casados, o que nós devemos fazer? Devemos levar em conta que, através desse casamento, vai vir o amor no dia a dia. Esse amor ele é construído no dia a dia. Eu comparo sempre esse amor com uma plantinha. Essa plantinha ela deve ser regada diariamente. Ou seja, se você tem uma planta e não a rega, com o tempo, a tendência natural é ela ir murchando até ela vir a morrer. Se você cuida dessa plantinha e rega ela diariamente, a tendência é ela ir crescendo cada vez mais forte, mais bonito e dando flores e frutos, caso seja uma árvore. Então, nós devemos sempre tomar muito cuidado com essa planta. E essa planta que nós estamos falando é o amor. Então, essa relação do homem com a mulher dentro do casamento. Então, nós temos que regar essa plantinha diariamente, através de cada atitude nossa em relação à nossa esposa ou ela em relação ao marido. E o profeta Muhammad, que a benção e a paz de Deus esteja sobre ele nos deu algumas dicas em relação a isso. Antes de falar nessas dicas, outro ponto importante que nós devemos levar em consideração é que quando nós casamos, nós estamos casando não só com a pessoa que nós escolhemos, nós estamos também casando com a família a qual ela pertence ou a qual ele pertence. Então, na verdade, nós vamos ingressar nessa nova família. Então, nós devemos fazer de tudo para quê? Para que essa relação possa ser a melhor possível. Para que nós possamos ser uma fonte de fazer com que essa família ela possa ficar cada vez mais unida, mais estruturada e mais harmoniosa, e não sermos nós as pessoas causadoras de algum tipo de intriga, algum tipo de briga ou de desestabilidade dentro dessa família. Então, isso é um ponto muito importante. Nós estamos ganhando uma nova família, inserindo dentro dessa família, devemos fazer de tudo para fazer o melhor para essa família. Isso são pontos importantes que devemos levar em consideração. Alguns pontos que o profeta costumava fazer no seu dia a dia. Sempre que entrava em casa,
ele entrava sorridente, ele saudando a sua esposa, Assalamu alaikum, que a benção, a paz esteja sobre ele. Ele buscava escovar sempre os seus dentes antes de beijá-la, né? Então ele demonstrava carinho através do seu beijo, do seu abraço, ou seja, demonstrando amor e carinho pela sua esposa. Ele colocava apelidos carinhosos na sua esposa. Então, isso são coisas que fazem com que no dia a dia você chegue com carinho, de forma carinhosa, com um apelido carinhoso. Isso tudo faz com que essa plantinha do amor comece a crescer. Então, isso é extremamente importante. O profeta Muhammad, que a benção, a paz de Deus sobre ele, quando estava dentro da sua casa, ele estava a serviço da sua família. Ele buscava auxiliar a sua esposa nos afazeres domésticos. Ele buscava estar sempre à disposição deles para tudo. Somente no horário da oração, que ele escutava o chamamento da oração, ele parava e se dirigia, né, para a oração. Então, até então, quando ele estava dentro de casa, ele buscava estar a serviço da sua família. Então, isso é um outro ponto também extremamente interessante e importante que nós devemos trabalhar. Nós devemos estar sempre, de tempos em tempos, né, presenteando a nossa esposa, ou ela nos presenteando, não em datas específicas, mas assim, dê vontade, viu uma coisa bonita, chega, traz para casa um agrado que você faz para sua esposa, ou ela faz para você. Isso faz com que essa relação também possa estar crescendo, essa plantinha que você está regando diariamente. Né? Você dizer palavras bonitas. Existe uma diferença entre o homem e a mulher. Né? Uma dessas diferenças é que para o homem, quando ele falou para sua esposa que ele a ama, e está demonstrando no dia a dia pelas atitudes, para ele já é o suficiente. Ele acredita que aquilo, a sua esposa já tem mais do que a compreensão que ele realmente a ama. Para a mulher, isso funciona de forma diferente. Para ela, é necessário que de tempos em tempos ela escute do seu marido: eu te amo, eu gosto de você, você é o amor da minha vida. Palavras carinhosas que venham realmente reforçar aquele sentimento. Que não sejam só atitudes. Então, isso aqui é algo extremamente importante. Certa vez, a Aisha, a esposa do profeta Muhammad, que a benção, a paz estejam sobre ele, perguntou como é que estava o amor dele por ela. Ele falou: forte como esse nó, no que ela sorriu. Então, demonstrando que estava firme. E de tempos em tempos ela perguntava: e como é que está esse nó? Está firme? Ele sorria e falava que sim. Então, é importante que de tempos em tempos se faça isso. Você faça uma surpresa, pegue um batom, escreva no espelho: eu te amo, eu gosto de você. São coisas que no dia a dia parecem sem muita importância, mas que para um relacionamento dentro do casamento, isso é extremamente importante. Isso vai só reforçar esse amor. Então, com essas atitudes pequenas, você está regando essa plantinha e esse amor vai crescendo cada vez mais. O profeta Muhammad, que a benção, a paz de Deus esteja sobre ele, também estimulava que as adorações fossem feitas em conjunto. Então, se tem uma oração, os dois estão em casa, em vez de fazer cada um separado, rezem juntos. Que possam separar um tempo para estudar, para ler um Alcorão, para ler um livro religioso, para fazer algo relacionado à adoração de Deus. Sempre ao dormir, né, que façam tasbih juntos. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Essas coisas elas vão fazendo com que esse sentimento também fique cada vez mais forte, mais unido. Vocês estão unidos na adoração a Deus. Então, vocês estão fazendo isso por Deus. E o muçulmano, né, quando ele está munido por esse sentimento de adoração a Deus e está munido de todos esses exemplos que o profeta Muhammad, que a benção, a paz de Deus estejam sobre ele, passou para nós, com certeza ele não vai buscar, por algum tipo de desentendimento, estar discutindo com a sua esposa ou ela com ele. Em algum momento, um se alterou ou quis iniciar algum tipo de briga, o outro, nesse momento, deve o quê? Não estimular isso. E se acalmar, deixar a pessoa falar. Depois que a pessoa se acalmou, com calma, ela pode chegar para ele ou para ela e falar: olha só, essa sua atitude que você tomou não foi adequada em função disso. Porque se a pessoa está com a cabeça quente e a outra também se inflama, com certeza o desenrolar não vai ser o melhor possível. Então, nesse momento, quando as duas pessoas elas têm a crença firme
elas estão pautadas dentro dos ensinamentos do Islã, elas vão colocar isso à frente dessas situações. E até, já que nós comentamos um pouco acerca disso, quando o muçulmano ele se casa, na verdade, o que está acontecendo? Ele está vindo de uma família que tem hábitos e costumes próprios. E ela está vindo de uma família que tem hábitos e costumes próprios. Então, nesse momento, eles vão se juntar e vão criar seus próprios hábitos e costumes. Nesse momento, é imprescindível que sejam flexíveis. E se cada um não quiser abrir mão de algo relativo ao seu hábito, ao seu costume, a relação já vai começar conturbada. Então, existem coisas que são essenciais ou prioritárias, que isso daqui eu não posso abrir mão. Mas existem outras que são secundárias para ele. E ele pode estar abrindo mão da mesma forma que ela. Essa é a melhor forma de vocês poderem, construir uma família de forma harmoniosa, tendo sempre essa flexibilidade. A questão da consulta mútua é extremamente importante. Que um busque consultar o outro, que um busque escutar o que o outro tem para falar. Quando você tem alguma dúvida, alguma angústia, alguma coisa que você desabafe com ela, que ela desabafe com você, que um possa ser o colo do outro, o ouvido do outro nesse sentido. Isso é extremamente importante. A sinceridade nos atos, que a partir do momento que o relacionamento é baseado na mentira, na falsidade, ele acaba se desmanchando. E essa plantinha ela acaba murchando. Então, nós temos que ter muito cuidado nesse sentido e buscar realmente, para que tenhamos um relacionamento harmonioso, sincero, buscarmos ter esse tipo de cuidado, de atitude, para que possamos otimizar, digamos assim, essa relação e esse casamento possa ser harmonioso. Isso foi apenas algumas dicas, alguns toques, até uma recordação para aquelas pessoas que realmente já sabem acerca disso. Eu busquei fazer isso, já que a gente está falando desse tópico relacionado ao casamento, a esposa e ao marido, porque infelizmente hoje, na sociedade que nós vivemos um índice muito grande de divórcio, dentro da sociedade, de uma forma geral. Isso é preocupante. Isso se dá muitas vezes por isso, porque as pessoas elas não têm, muitas vezes, esse parâmetro que nós estamos colocando, esse parâmetro islâmico, o objetivo do casamento, para que eu estou me casando, e justamente por não terem essa flexibilidade, ou seja, a ferro e fogo, qualquer tipo de situação. Então, se as situações forem, a ferro e fogo, realmente a situação fica complicada. E muitas vezes esses divórcios também acontecem de forma muito grande, que os parâmetros utilizados na escolha não foram os parâmetros fortes. Foram parâmetros como beleza, como riqueza. Isso são coisas que com o tempo vão embora. Então, que nós prestemos muita atenção nesses pontos, nesses detalhes, para que, se Deus quiser, possamos ser felizes nas nossas escolhas e nos nossos casamentos. Eu acredito que o tempo já está terminando, pelo que eu estou vendo que está faltando apenas 10 minutos. E acho que melhor a gente parar para entrar na parte das perguntas e respostas, para que a gente possa desenvolver melhor o próximo tema, que vai ser a mulher como mãe. Eu acredito que na próxima aula a gente já termine essa parte relacionada à mulher no Islã. Acredito que na próxima aula a gente já consiga finalizar isso. Antes de entrar na parte das perguntas propriamente ditas, ficaram pendentes algumas perguntas que foram feitas na aula passada, que eu gostaria agora de estar dando a resposta, se Deus quiser. A primeira delas foi relacionada à questão da oração. Quando a mulher está na oração, se ela é necessário que ela vista uma meia para cobrir o pé. Na verdade, não é necessário. O que é necessário é que o seu pé esteja coberto. E até foi feita uma outra pergunta, em relação àquelas roupas de oração que geralmente as mulheres utilizam. Uma das características dessas roupas de oração é que, justamente por elas serem bem longas, elas acabam cobrindo o pé. Então, o pé não fica exposto. Então, nesse caso, não é necessário que se use uma meia. Mas sabendo que uma das coisas que devem ser cobertas, sempre devem estar cobertas, é o pé. Então, se você tiver uma roupa que cubra o seu pé, não é necessário que você utilize a meia. A segunda pergunta que foi feita foi em relação ao uso da sandália.
é permitido que a mulher use sandália, o princípio é o mesmo, de cobrir o pé. Se ela estiver utilizando como uma meia, não há problema nenhum. O importante é que o pé esteja coberto. E a terceira pergunta que foi feita foi em relação à oração. Se a pessoa estiver rezando, né, e por uma emergência tocou a porta incessantemente e ela tem que abrir, se ela poderia sair da oração, abrir a porta e retornar no dando sequência à oração sem precisar repetir. Aí existem algumas características. A primeira é que, se isso acontecer, você tem que sair andando com o seu corpo direcionado para a Qibla, né, a passos tranquilos na direção da porta. Você abre a porta, mas não pode falar com quem você abriu a porta. Você abre a porta e, nesse caso, você poderia voltar para a oração em seguida. Agora, caso você saia na direção da Qibla, que você vá abrir a porta e converse com a pessoa, você, ao retornar à oração, você tem que iniciá-la do início, ou seja, do zero. Aí você vai repor as genuflexões que você perdeu. Então, o princípio é esse, né, que você continue na direção da Qibla, que você não saia correndo ou fazendo movimentos bruscos, que você não fale com ninguém, porque caso isso aconteça, você já saiu da sua oração. E caso você saia da sua oração, você retorna da onde o imã ele está, que a pergunta foi feita, né, se ela estivesse rezando atrás de um imã. Você retorna da onde o imã parou, iniciando e repõe aquelas genuflexões. Tá? Então, agora a gente abre, se Deus quiser, para as perguntas de vocês. Mashallah, agora eu estou recebendo uma informação da NUR, né, que nós temos na sala 27 pessoas, e sendo que uma da Indonésia e uma do Japão. É um prazer ter vocês aqui e saber que, mashallah, o alcance dessas aulas, né, o alcance que ela está tendo, né, está chegando, nós imaginávamos que pudesse estar chegando, né, a nível Brasil, mas já está chegando ao exterior. Isso é muito gratificante. Espero, inshallah, estar propiciando para vocês algum tipo de conhecimento novo acerca desse tema, né, e que isso possa estar contando, né, tanto para nós como para vocês, na balança de boas ações, inshallah. Tá, aqui já temos uma pergunta da Amanda. Não sei se foi feita essa pergunta na última aula, pois não assisti. A mulher pode usar maquiagem quando sair com o marido? Estou recém-convertida, então não entendo muito sobre isso. Na verdade, foi feita essa pergunta sim, mas a gente repete, não tem problema nenhum. O que foi colocado é que, na verdade, quando você utiliza o hijab, qual é o objetivo do hijab? É justamente que você se resguarde, ou seja, que você tenha um recato em relação ao olhar dos outros homens ou das outras pessoas. Né? Eu dei como exemplo a questão da muçulmana e, geralmente, o que acontece nas sociedades não islâmicas. Geralmente, numa sociedade não muçulmana, não dizer aqui no Brasil, né? O que acontece, geralmente? A mulher ela se produz toda quando ela vai sair. Ou seja, quando ela vai para uma festa, quando ela vai para a rua, você vê ela toda produzida, usando uma roupa bonita, uma maquiagem. E quando ela está em casa, geralmente ela fica de forma mais relaxada, com uma roupa não tão bonita ou atraente, sem maquiagem, muitas vezes com cabelo com grampos e outras coisas mais. Então, na verdade, ela não fica
tão produzida como ela ficaria quando ela sai para casa. A mulher muçulmana ela tem o foco completamente distinto. Na verdade, quando ela sai para fora, ela busca não estar toda produzida justamente para que não chame a atenção das pessoas. Ela se produz quando? Quando ela está dentro de casa. Para quem? Para o marido. Então, quando ela está dentro de casa, você vai ver ela maquiada, você vai ver ela com uma roupa atraente, você vai ver ela perfumada. E vem o marido. O marido, dentro de casa também, ele deve ficar bonito para sua esposa. Então, ele também deve se perfumar, ele deve colocar uma roupa agradável para ela. Então, na verdade, isso acontece para ambos. Então, a maquiagem ela é permitida quando você está perto, né, de pessoas que não possam vir contrair matrimônio com você, no caso, seu pai, seu tio, seu avô, né, o seu marido, os seus filhos, ou entre as mulheres. Então, também não haveria problema. Você está numa festa só com mulheres, aí você pode lá se maquiar e ficar maquiada na frente dela. Mas a partir do momento que tem homens que possam vir contrair matrimônio com você, aí já não é permitido que a mulher saia maquiada, né, para fora, porque isso você estaria atraindo o olhar de outras pessoas nesse sentido. Então, quando a mulher está usando a hijab, ela busca justamente o quê? Se recatar nesse sentido. Então, a lógica seria a contrária. Você se produzir para o seu marido, né, que é a pessoa que merece, na verdade, esse o olhar sobre você, da mesma forma que ele deve também se produzir para você. Então, essa seria a resposta nesse sentido. E eu vou até acrescentar um outro que também foi uma pergunta da aula passada, que também, como você revertido, eu acho que isso aqui também é importante. A questão do esmalte. O esmalte, né, ele não deve ser utilizado enquanto a mulher está fazendo as orações. Por quê? Porque uma das características, né, da ablução é que a água atinja o dedo, a unha. Quando você está com esmalte, você está com algo que está, uma camada que está impedindo que a água atinja diretamente a sua unha. Então, geralmente, quando as mulheres estão menstruadas, aí geralmente elas utilizam, né, que é o período que elas não estão rezando, em função da menstruação, então é o período que elas utilizam para estar pintando as unhas para os maridos e tal. Então, fora desse período, quando elas estão realmente aptas a estarem rezando, você está com um esmalte, você acaba impedindo que a água atinja a unha, o que vai invalidar, né, a sua ablução. Lúcia Pérez, sobre o dote. Gostaria de saber se a mulher tem o direito de estipular o valor do dote. E se este for demasiado alto, além das possibilidades do futuro marido, houve na época do profeta, que a benção a paz dele sobre ele, algum caso de alguma mulher que tenha feito isso, ou seja, que tenha estipulado o valor do dote, algum hadith, na verdade, a mulher que estipula o que ela deseja ganhar como mahr, né, como esse presente que é colocado como o dote. Então, na verdade, ela pode escolher o que ela deseja. Como eu falei, se eu não me engano, foi na época do califa Omar, né, também foi o tema de uma das aulas, ele quis limitar o valor do dote, em função de que os dotes já estavam, ou seja, o mahr, esse presente, as pessoas já estavam começando a pedir valores, né, que estavam fugindo do objetivo real, né, do mahr, ou seja, desse presente. Foi quando uma mulher levantou e disse, né, ele estava numa audiência pública, ela levantou e falou, você não pode fazer isso, porque o profeta, o Alcorão, Deus não estipulou, não limitou isso, nem o profeta Muhammad, que a benção a paz de Deus sobre ele. Na verdade, ele deu a liberdade de escolha para nós. Então, ele falou, acertou essa mulher e errou Omar. Então, na verdade, infelizmente, então, o que acontece é que tem dito que fala, quanto menor o dote, mais abençoado é o casamento. Então, na verdade, as mulheres devem buscar, né, fazer com que esse mahr, esse presente, não seja algo muito elevado. E pode ser tanto simbólico como material, né?
você pode pedir um alcorão, por exemplo, como dote, né, é algo simbólico. Né? Se eu não me engano, eu não sei exatamente o dito como é que é, mas a ideia geral, se não me engano, certa vez veio uma pessoa, o profeta Muhammad, que a benção e a paz de Deus sobre ele, dizendo que havia se casado, queria se casar. O profeta perguntou se ele já havia dado dote para esse presente, esse manto, para sua futura esposa, no que ele disse que não. Aí ele perguntou por quê, ele falou que eu sou muito pobre. Ele falou, você não tem nenhum anel de lata? Ele falou, nenhum anel de lata. Ele falou, você tem alguma coisa memorizada do Alcorão? Ele falou, tenho. Ele falou, então esse vai ser seu presente para ela. Recite esses versículos que você tem memorizado. E caso ela não saiba, ela vai aprender. E caso ela saiba, você, pelo menos, deu esse presente de algo que você tem. Então, isso demonstra o quê? Que não necessariamente é algo material. Pode ser algo simbólico também, como você recitar. Tudo vai depender do que ela desejar. Existem mulheres que realmente não querem algo composto, algo com um valor muito alto, até porque o dito do profeta fala, quanto menor o dote, mais abençoado é o casamento. Mas, infelizmente, nós vemos hoje, no mundo islâmico, de uma forma geral, principalmente no Golfo Pérsico, onde o poder aquisitivo é muito alto, uma disputa, acaba tendo uma disputa, se aquela uma menina de uma determinada família teve como dote X, a outra pessoa vai querer 2x, porque ela vai querer ser melhor do que aquela pessoa. Então, na verdade, isso já é uma coisa que está vindo em cima da cultura, está vindo completamente fora do objetivo do Mahr e do que é o Mahr, dentro do parâmetro islâmico. Isso aqui é algo que a gente deve prestar atenção. Priscila Suzuki. Que conselho a gente pode dar para um homem que conheceu uma outra mulher e quer deixar a família? Na verdade, essa pessoa é muçulmana, não é muçulmana, é uma situação meio abrangente demais assim para que a gente possa estar falando. Né? Então, na verdade, você deveria estar conhecendo detalhes para poder estar emitindo um parecer mais preciso nesse sentido, um conselho mais preciso. Mas, na verdade, falar com que ele, na verdade, tema a Deus. Né? Um ponto que nós vamos colocar mais à frente é a questão do divórcio. Né? Então, ele está querendo se divorciar, se casar com uma outra pessoa. Isso tudo são detalhes que você tem que analisar. E até na questão do próprio divórcio, nós vamos ver que até para que ele venha acontecer, é uma etapa longa, justamente para ver que, justamente tentar a reconciliação, porque a questão da família, a estrutura familiar é muito importante. Então, o que se pode tentar fazer é que ele tema a Deus, né? E busque realmente analisar e que se faça bastante súplica para que Deus possa guiar ele. Porque, na verdade, é algo muito abrangente, fica difícil a gente estar tecendo comentários acerca disso. Na verdade, você teria que ter maiores elementos para poder estar vendo qual seria a melhor forma de fazer isso, o que motivou ele a fazer isso, né? Se existe algum tipo de atrito dentro da família. Então, são vários fatores que vão permear esse tipo de situação para que você realmente possa dar um conselho mais efetivo. Mas, basicamente, é que ele tema a Deus, né? Que ele busque realmente analisar o que ele está fazendo, ainda mais se ele tiver filhos, né? Porque os filhos ainda são uma responsabilidade a mais. Então, acho que seria mais ou menos por aí. O que eu posso, a princípio, estar falando para vocês. Nilson, assalamu alaikum. Quanto tempo após o casamento é apropriado ter filhos? Na verdade, isso vai variar de casal para casal. Né? Mas aqui vai uma opinião particular. Não tem nada a ver com isso. Né? Na verdade, eu acho que no casamento, né, pelo menos o primeiro ano, os primeiros 2 anos, é importante que o casal se curta um pouquinho. Porque, na verdade, no casamento, cada período é um período diferente. O período que você está sozinho com a sua esposa, né, você está realmente ali namorando, curtindo aquela relação de uma forma mais efetiva. Né? O que não vai acontecer quando você tiver filhos. Quando você tiver filhos, você vai ter uma nova responsabilidade,
as crianças vão estar chorando à noite, você não vai estar dormindo da forma que você dormia. Então, a vida já vai ser diferente. Então, o período que você está nesse período de namoro, digamos assim, de se conhecer, dessa questão, é uma fase. Quando você tem filhos, é uma outra fase. As responsabilidades são outras, as questões são outras. Então, acho que você deve aproveitar cada fase do casamento. Então, essa primeira fase é importante que vocês tenham uma pequena privacidade, no sentido de poderem se curtir bem, para que depois venham os filhos. Mas é lógico, né? Isso aqui vai de casal para casal, de pessoa para pessoa, não existe uma regra, não existe nada disso. Porque é apenas uma coisa particular, né, em relação à minha vivência de casado. Então, acho que você deve curtir cada fase na sua fase. E é lógico, não demorar muito entre uma fase e outra, né? Não deixar que passe muito tempo para que você tenha filho, porque isso aqui também é algo extremamente importante no casamento. O filho, ele dá uma outra dinâmica, né? Um outro estímulo para o casal, é algo extremamente gratificante, realmente uma bênção de Deus às crianças. Então, é um outro momento muito importante, porque também você deixa passar muito tempo, é menos tempo que você tem, digamos assim, para curtir seus filhos, ainda mais essa idade com um pouquinho avançada. Então, cada fase tem a sua beleza, o seu prazer, mas eu diria isso, pelo menos o primeiro ano você curtir, né, com seu marido, essa fase do se conhecer mais, do namoro, e depois vem a fase dos filhos, que também é uma fase extremamente deliciosa. Lúcia Pérez, sobre a poligamia, você vê alguma possibilidade a curto ou médio prazo de mudança na legislação brasileira no sentido de aceitar a poligamia? José coloca aí pela aula. Na verdade, tudo é possível, né? A partir do momento que o adultério é considerado mais crime, a bigamia pode ser que com o tempo também não venha mais se tornar um crime, né? Já tiveram casos recentemente, se não me engano, no Nordeste, onde uma pessoa chegou e registrou, né, um brasileiro que não é muçulmano, registrou no cartório, né, o casamento com uma outra esposa, né? Agora não me recordo até quantas esposas ele tinha. Foi um caso que foi noticiado recentemente. Então, tudo é possível dentro que vem acontecer dentro da legislação. Né? Mas, como eu falei, a poligamia ela é uma exceção, não é a regra. E é para uma determinada situação. Então, a regra é a monogamia. E dentro dessa regra, a gente deve buscar, né, fazer da melhor maneira possível. Então, ser um bom marido para a esposa, e ela possa ser um bom marido, uma boa esposa para o marido, cada um sabendo dos seus direitos e das suas obrigações. Uma coisa que também é extremamente importante nisso, né? É que antes de cada adoração, de cada coisa, você busque conhecer um pouco sobre aquilo. Se eu vou fazer o Hajj, vou fazer a peregrinação, o que eu devo fazer? Eu devo estudar como eu devo proceder na peregrinação. Quais são os passos, o que eu devo fazer? Se eu vou pagar o zakat, eu devo estudar o zakat. Como é que eu vou pagar, sobre o que eu vou pagar? O casamento não é diferente. Se eu vou me casar, eu devo estudar sobre o casamento. Quais são as minhas obrigações para com a minha esposa? Quais são os meus direitos em relação a ela? Como o profeta agia? Como o profeta era em relação ao seu casamento? Quando o muçulmano faz isso, com certeza, dentro do casamento, ele vai buscar se espelhar no profeta e ter um casamento extremamente harmonioso e feliz. Então, isso é uma obrigação do muçulmano. Buscar sempre estudar o que o Islã fala relativo a alguma coisa que ele vai fazer. Em relação ao comércio, trabalho no comércio, como é que é a relação, o que é permitido, o que não é permitido? Em tudo eu devo buscar o conhecimento. Porque aí eu vou justamente buscar fazer tudo aquilo que agrada a Deus e me afastar de tudo aquilo que desagrada. Amanda, obrigado pela resposta. Não sabia do esmalte, pois faço minha unha toda semana. Muito grata mesmo pela sua ajuda. Tenho outra dúvida também. Não uso véu ainda. Tenho um certo incômodo das pessoas olharem para mim o tempo todo. E tem muitas perguntas que não sei responder também.
mas fico mais incomodada porque meu marido fica triste pelo fato de eu não usar o véu. Tenho pedido a Deus para eu aceitar isso no meu coração, pois estou morando dentro da casa ainda. E minha família é muito católica, e sou muito atingida já pelas piadinhas que eu cubro meu corpo. As pessoas perguntam se eu não sinto calor e etc. O que eu devo fazer? Uso o véu? Tá. Amanda, na verdade, o uso do véu é uma obrigação religiosa. Se você não usar o véu, ou seja, o hijab, você está cometendo um pecado consciente. Quanto à questão do incômodo das pessoas estarem te olhando, isso é natural. Né? Todo mundo passa por isso, todo mundo sente esse tipo de coisa, porque na verdade você não gosta de ser, andar e ser o centro das atenções, onde todo mundo está olhando para você, ainda mais quando alguém começa a fazer algum tipo de piadinha. Só que nós temos que ter em mente algo muito importante. Primeiro, ao colocarmos o hijab, nós estamos fazendo isso por quem e para quem? Para Deus Altíssimo, que é o nosso Criador, que nos colocou essa obrigação. E Ele sabe do passado, do presente, do futuro. Ele sabe o que está no nosso coração, das nossas intenções, tudo aquilo que acontece. Então, se é uma obrigação, é porque é algo benéfico para nós. Então, nós, quando formos utilizar o véu, nós estamos utilizando com essa convicção. Eu estou fazendo algo relativo a uma ordem de Deus, aquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos. Então, esse é um ponto. O segundo, quando a pessoa está olhando para você, você vai começar a perceber esses olhares, eu garanto, que no primeiro momento, tanto para o homem que está acompanhando a esposa, como para a própria esposa que está utilizando o hijab, ou para a irmã, para o irmão, quem quer que seja que utilize o hijab, quando vocês estão andando, esses olhares vêm, todo mundo, você começa a perceber como se todo mundo estivesse olhando para você. Com o tempo, você automaticamente vai desligar isso. Você vai andar e é como se ninguém estivesse olhando para você. E às vezes as pessoas realmente não estão nem olhando para você. Você vai se desligar disso de uma forma automática. Isso acontece com todo mundo. No início, você vai realmente olhar que o mundo todo está olhando para você. Depois, você vai se desligando e não vai nem mais prestar atenção nesse tipo de coisa. Então, você está cumprindo uma obrigação religiosa. Deus sabe do seu esforço, que esse é o seu jihad, ou seja, o seu empenho em cumprir uma determinação dessa. Com certeza, a sua recompensa vai ser enorme, porque uma pessoa que utiliza o hijab num país não muçulmano é completamente diferente de uma pessoa que utiliza o hijab no país muçulmano. Porque num país muçulmano você tem todas as facilidades para usar o hijab. Quando você está utilizando o hijab no país não muçulmano, a recompensa é muito maior. E você vai ter uma recompensa por outro lado também. Quando você está andando com o hijab, você não vai ter somente olhares negativos ou desaprovação. Você vai ter olhares de pessoas chegarem para você, mas que vestimenta bonita, que vestimenta linda. Essa vestimenta transmite tranquilidade. Você vai fazer com que, de repente, as pessoas, ao te verem com hijab, te identifiquem como muçulmanos e venham buscar algum tipo de referência relativa, onde eu posso buscar conhecer o Islã, onde tem uma mesquita próxima. Então, isso seria uma forma de você divulgar. É como se tivesse uma máquina registradora computando cada olhar que essa pessoa está dando para você, que você despertou para ela o interesse em conhecer o Islã. Então, você, mesmo sem perceber, você está ganhando méritos só pelo fato das pessoas estarem olhando para você. Então, você tem um outro ponto extremamente importante. O fato que você mencionou, né, do seu marido ficar feliz, realmente você também estaria fazendo um outro ponto positivo, que dentro de uma relação do casal, né, quando eu amo minha esposa e ela me ama, o que é o demonstrativo desse amor também? Eu buscar fazer tudo aquilo que agrada a ela. Eu sei que aquilo agrada a ela, eu vou buscar fazer aquilo. E ela ir buscar fazer aquilo para me agradar, se ela sabe que eu gosto de alguma coisa. Se você sabe que isso aqui também é algo para fazer ele extremamente feliz, e você fizer isso, com certeza você vai estar ganhando uma recompensa muito grande em função disso. Você está demonstrando também o seu amor não só por Deus, mas por ele também. Também está fazendo algo
relativo a uma determinação de Deus, mas você também está fazendo isso por amor a Ele, né? Porque você vai se preservar para Ele. A sua beleza vai ficar somente para Ele. Então, isso aqui você também vai estar ganhando um ponto positivo nesse sentido. Em relação à questão da sua família, a sua família é católica, e dentro do próprio catolicismo, né, ainda mais presente, você tem a figura de quê? Você tem a figura das santas que se cobrem com o véu. Você tem a figura das freiras que se cobrem com o véu. Então, isso é algo que também está dentro da fé católica. Então, se eles são católicos, né, e eles te virem com o uso do hijab, você pode utilizar como argumento isso. Isso que eu estou fazendo, na verdade, é algo que é inerente à religião de vocês. As santas, elas se vestem dessa maneira. As freiras, elas se vestem dessa maneira. Então, na verdade, quando você olha para uma freira e olha nela uma pessoa devota, dedicada a Deus, uma pessoa realmente que está se dedicando a Deus, você, ao olhar para mim, no caso você falando para ele, você também deve ver isso em mim, enxergar em mim essa forma de pensar e essa forma de agir. Eu estou fazendo justamente para que eu possa me aproximar ao máximo de Deus. Então você pode utilizar esse tipo de argumento. E o argumento mais forte que você vai utilizar, na verdade, é o da conduta. A sua conduta como muçulmana, a partir do momento que você estiver praticando o Islã, tiver uma conduta coerente com o Islã, essa é a melhor resposta de todas. Eles vão perceber que o Islã está te fazendo bem. O Islã é algo que veio fazer com que você pudesse crescer como ser humano, como pessoa, para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, acho que isso aí poderia trazer inúmeros benefícios para você e para elas, assim, em relação a isso. Então, nós nunca devemos temer as pessoas. Devemos sempre buscar ser coerente com aquilo que Deus nos coloca. O outro ponto também, que foi um dito, que eu mencionei em algumas aulas passadas, é a questão, aqui vai só a ideia que eu não tenho de cabeça, mas que podem se juntar, né, os gêmeos e os humanos para te beneficiar em algo que Deus não decretou para você, que eles não vão conseguir. E pode se juntar os gêmeos e os humanos para te prejudicar em algo que Deus não decretou para você, que eles não vão conseguir. Ou seja, só vai acontecer para você aquilo que Deus decretou. Então, se as pessoas estão olhando, eles não vão te prejudicar em nada se aquilo não foi Deus que colocou. Então, você sempre entregar as coisas na mão de Deus. Você entrega a sua vida, as suas ações na mão de Deus. Se você está fazendo por Ele, com certeza Ele vai estar olhando por você. Porque Ele sabe do esforço e do empenho que é você colocar o hijab no Brasil. Eu te garanto uma coisa. A partir do momento que você colocar o hijab, você não vai querer saber de tirá-lo nunca mais. A partir do momento que você tira o hijab, é como se tivesse, isso que eu estou falando, na verdade, é o que eu escuto as muçulmanas que utilizam o hijab falarem. É como se elas estivessem despidas, elas se sentem como se estivessem despidas. Só pelo fato de tirar o lenço do cabelo. Aquilo vai fazer parte do cotidiano da sua vida. E o hijab, na verdade, não é só um pano que você coloca na cabeça. O hijab é toda uma conduta que você tem em relação às pessoas, ao Islã. Então, é você buscar colocar, já que a gente está falando da fase da vestimenta primeiro, o que seria o hijab? É você cobrir, né, o teu cabelo, deixando somente o rosto e as mãos de fora, utilizar roupas que sejam largas, né, que não marquem o corpo, que não sejam transparentes. Não existe nenhum tipo de cor, específica, ou algum tipo de vestimenta específica. Você pode utilizar a roupa que você quiser, desde que ela tenha essas características. E suplique muito a Deus, para que Ele possa facilitar isso para você. Nós também, se Deus quiser, estaremos suplicando para que Deus possa abrir seu coração nesse sentido, que você possa realmente estar colocando o hijab. A questão de você não saber responder, que é um outro detalhe da pergunta também, as perguntas que são feitas a você, você não é obrigado a responder tudo e saber de tudo. Eu, na última aula, foram feitas perguntas para mim. Eu fui bem sincero, falei, essas perguntas eu não sei responder com exatidão. Eu vou buscar a resposta de um chefe, de uma pessoa que tem um conhecimento maior, e depois eu trago essas informações para você. Você não é obrigado a conhecer tudo.
As pessoas perguntarem para você, fala, eu sou recente no Islã, estou entrando agora no Islã, meu conhecimento ele ainda é limitado. Se você quiser mais detalhes sobre o Islã, aí você pode indicar um site, você pode indicar que ele busque o centro islâmico, um sheik, para que ele possa estar tirando essas dúvidas e essas questões. Então, isso aqui também é algo importante. Nós não somos obrigados a conhecer tudo, mas nós devemos buscar o conhecimento. Isso daí é primordial. E já que a gente falou de site aqui, antes que venha uma outra pergunta, gostaria também de lembrar os irmãos, né, que o nosso site, né, da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, ele foi atualizado, ele está renovado, agora está com vídeos, ele está de uma forma bem mais leve. Seria interessante para quem não conhece que acesse também, que é www.sbnrj.org.br. E um outro blog, na verdade, que é do meu irmão, Munzer Sberg, também é autor de vários livros sobre o Islã, um divulgador também, que, na verdade, esse blog ele surgiu para rebater ataques de um site, de um blog evangélico contra o Islã, que vinha denegrindo a imagem do Islã. Então, esse blog, meu irmão, fez justamente para responder a esses ataques. É muito importante que os muçulmanos tomem conhecimento, né, de como responder a tais ataques. Esse blog, podem colocar no Google Descobrindo o Islã, que vocês vão ter acesso a esse blog. Esse blog também está sempre, de tempos em tempos, sendo atualizado. Recentemente ele foi atualizado, ele está abordando agora o tema de jihad, né, a questão dos muçulmanos serem taxados, né, como a expansão pela espada, de não amarem quem não é muçulmanos. Então, na verdade, ele está abordando esse tema. Também seria um blog muito importante que vocês estarem acessando, inshallah. Agora, se tiverem mais algumas perguntas, estamos à disposição. Marta, como é feito o divórcio? Na verdade, o divórcio é um dos temas que a gente vai abordar na próxima aula. É um dos temas que já está na próxima aula. Aí, se eu falar que ele tem são várias características, né? Como vai ser um tema da próxima aula, peço que você me perdoe, que você possa assistir, inshallah, a próxima aula, para que a gente possa destrinchar bem esse tema, já que vai ser o tema da próxima aula, inshallah. Mas eu, a princípio, já coloco que, na verdade, o divórcio pode ser pedido tanto pelo homem quanto pela mulher, né, que também é um ponto que as pessoas muitas vezes desconhecem, mas a gente vai destrinchar direitinho para vocês na próxima aula, inshallah. Sueli, ouvi dizer que se o marido tem dinheiro sobrando, ele tem que comprar ouro para a esposa. Isso vem da religião ou cultura do país? Na verdade, isso não tem nada a ver com a religião, né, que obriga ele a comprar ouro para a esposa se ele tiver dinheiro sobrando. Mas, de repente, está dentro daquilo que eu falei para vocês, né, daquele agrado, daquele mimo que, de repente, o marido de tempos em tempos deve fazer para a sua esposa e ela para ele. Não necessariamente pode ser ouro, pode ser uma lembrança simples. Só você falar, lembrei de você, trouxe aqui para você. E isso, para ela ou para ele, já vai ter a dimensão e o valor de um ouro, com certeza. O fato de você ter lembrado daquela pessoa em momentos que não é uma data específica, você chega lá e leva essa lembrança para a pessoa. Isso aqui realmente, para ela, vai ser uma satisfação muito grande. Então, isso é um dos pontos que a gente deve sempre trabalhar. Mas essa questão específica do ouro não é algo da religião, não. Só repetindo a pergunta, né? Nilson, assalamu alaikum. Quanto tempo após o casamento é apropriado ter filho? Então, como eu falei, na verdade não existe um tempo específico, isso vai de casal para casal. Se vocês quiserem casar e já ter filhos, ótimo. Na verdade, isso daqui não existe nada que estipule, tem um tempo X para você ter filhos. Vai de casal para casal. Tem pessoas que logo que se casam já desejam ser pais e querem logo ter filhos. Outros querem curtir um pouquinho mais o casamento e depois ter filhos. Então, na verdade, isso é específico. Aqui a Nora está pedindo desculpa porque ela mandou novamente a pergunta de novo.
Salahuddin, assalamu alaikum wa rahmatullah, meu querido irmão. Outro dia, conversando com outro irmão aqui em Brasília, ele comentou que há divergência entre alguns sábios sobre o que é obrigatório. Segundo ele, alguns dizem que o hijab é o mais indicado, ao passo que outros sábios apontam para o niqab. Qual é a sua visão sobre essa questão? Realmente, na verdade, existem duas opiniões em relação ao hijab e ao niqab, sendo que aí teria que mergulhar, né, nos argumentos de um e de outro, que não cabe aqui, mas o que é mais, digamos assim, forte é a questão do que é obrigatório realmente é somente o hijab. O niqab, na verdade, que é você tampar, deixando somente os olhos à vista, era uma obrigação para as esposas do profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus esteja sobre elas. Então, muitas vezes, as mulheres, quando colocam o niqab, muitas vezes é até para se espelharem nas esposas do profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus esteja sobre ele. Mas a obrigatoriedade, no meu ponto de vista, ou seja, no meu entender, é somente do hijab, ou seja, onde o rosto e as mãos ficam à mostra. Então, não há uma obrigatoriedade de se colocar o niqab. Inclusive, Albani, né, que é uma pessoa que tem um conhecimento muito aprofundado em relação aos ditos do profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus esteja sobre ele, e é muito utilizado justamente pelas pessoas que adotam essa crença, ou seja, essa visão que se deve cobrir com o niqab. Ele também é taxativo nessa questão e fala que somente o hijab é obrigatório. Então, existem visões realmente de sábios, mas, na minha opinião, somente o hijab é obrigatório. O niqab seria algo a mais se a mulher quisesse fazer, mas não é obrigatório. Tá? Eia Mariana. Quero saber se a mulher tem obrigação de usar o hijab dentro de casa. Se não, como devemos fazer se chegar uma visita? Na verdade, se você está dentro de casa, com as pessoas que você não pode contrair matrimônio, ou seja, seu marido, no caso do seu marido, você pode aparecer para ele, os seus filhos, o seu pai, seus tios, né, seu avô, as pessoas, a sua mãe, as irmãs, as mulheres, você fica normalmente, você não precisa ficar com o hijab. O hijab você só coloca se você está na frente de homens que possam contrair matrimônio com você. Seus primos, algum homem estranho chegou na sua casa, aí você coloca o hijab. Tem algum homem estranho que possa vir contrair matrimônio com você. Ou seja, quando eu falo que possa vir contrair matrimônio para você, é que seja lícito ele contrair matrimônio com você, caso de falecimento do marido ou algo do gênero. Então, essa pessoa, você tem que sempre estar com o hijab na frente dela. As outras pessoas que são vedadas para você contrair matrimônio com ela, ou seu marido, no caso que você é lícito que ele te veja, você fica normalmente, sem hijab. Você está com o hijab dentro de casa ou não. Só se aparecer algum homem que possa vir contrair matrimônio. Você tem que colocar o hijab. Anderson Rashid. Como é feita a aproximação de um casal muçulmano? Através de pessoas ou por vontade própria de cada um? Tanto faz. Na verdade, existem pessoas, né, que podem fazer essa aproximação, né, através de terceiros, ou você mesmo, o homem ou uma mulher, através do momento que estão em determinado ambiente, ou se olharam, né, e a partir do momento houve algum tipo de atração, e até você escutou falar em relação à religiosidade daquela pessoa, você pode se aproximar dessa maneira, ou alguém apresentando, né? Tem uma pessoa muito boa, eu vejo que é uma pessoa muito religiosa, que de repente pode ter o perfil adequado para você, pelo que eu te conheço, sei lá o que e tal, e através dessa pessoa você ser apresentado. Então, na verdade, não existe uma regra específica, né, nesse sentido.
Ana Maria, se homens e mulheres são iguais perante Allah, por que homens muçulmanos podem casar com mulheres não muçulmanas, mas as mulheres muçulmanas só podem casar com muçulmanos? Excelente pergunta. Se eu não me engano, até em alguma aula anterior, eu acho que eu já falei sobre isso, mas é bom sempre a gente estar forçando esse tipo de resposta. Será que algum tipo de discriminação religiosa? Será que algum tipo de discriminação em relação ao homem e à mulher? Não. Por que existe essa diferença? Em primeiro lugar, porque dentro da crença islâmica é uma obrigação religiosa o homem respeitar a crença do seu semelhante. Isso é uma obrigação religiosa. Você não está fazendo, eu sou uma pessoa que tem um bom coração, então eu vou respeitar a religião do outro. Não. É uma obrigação religiosa o respeito à religião do meu semelhante. Esse é o primeiro ponto. Quando eu me caso, né, vou dar o exemplo aqui, como a judia ou como a cristã, né, que são o povo do livro, que o Alcorão menciona como o povo do livro, ou seja, de uma forma respeitosa, as pessoas que receberam mensagens reveladas através de profetas, né? Então, eu tenho algo em comum com eles. Então, na verdade, eu acredito nos livros que foram revelados através dos mensageiros anteriores, e acredito nos profetas que eles acreditam. Por exemplo, acredito em Jesus como mensageiro de Deus, acredito que o Evangelho foi revelado por Deus a Jesus, acredito em Moisés como mensageiro de Deus, acredito na Torá que foi revelada por Deus ao profeta Moisés. Então, já faz parte da minha crença acreditar nesses livros, na forma que eles foram revelados originalmente, não na forma que estão hoje, que dentro da nossa visão já foram distorcidos. Eu acredito nesses mensageiros que foram enviados na época deles, dos quais eles compartilham também a crença. Então, aí fica mais ainda evidente esse respeito que eu devo ter se eu me casar com uma judia ou uma cristã. Então, em nenhum momento eu posso obrigá-la a seguir ou a adotar a minha religião, porque a crença é algo que vem de dentro para fora. Tem um versículo no Alcorão que fala não há imposição contra a religião. Então, você impor uma crença a alguém, essa crença não vai ter nenhum tipo de benefício para essa pessoa, porque ela está adotando algo que ela não, a princípio, ela não deseja. Então, a crença é algo que deve vir de dentro para fora. Então, eu devo respeitá-la na sua crença, não posso obrigá-la a adotar a minha crença, eu devo respeitá-la na sua crença. Se ela quiser fazer a sua oração, eu devo respeitá-la. Se ela quiser ir para a igreja ou para a sinagoga, eu devo respeitá-la. Então, isso é parte inerente da minha crença. Do contrário, geralmente, quando o homem não muçulmano vem a se casar com uma muçulmana, ele não tem essa obrigação religiosa de respeitar a minha crença. Até porque ele não acredita que o Islã é uma religião revelada por Deus. Porque ele não acredita em Muhammad como o último mensageiro de Deus. Ele não acredita no Alcorão como um livro revelado por Deus. Então ele não tem essa obrigação religiosa. Ele não compartilha que nós somos uma religião que foi revelada pelo Criador. Então, quando ele não tem essa convicção, essa obrigação religiosa, ele pode, no futuro, ao se casar com uma mulher muçulmana, vir a querer proibir ela de usar o hijab, de proibir ela durante o período do Ramadã, por exemplo, que é o período de jejum, deu uma caída, mas agora já está voltando, inshallah. Então, na verdade, ele pode querer obrigar a muçulmana a deixar de fazer as coisas que são obrigatórias para a religião dela. Isso faz com que ela comece a deixar de praticar a religião em função desse casamento. Existem exceções? É lógico que existem exceções. Podem ter pessoas que respeitam e vão respeitar. Só que quando o Islã ele traz uma regra, ele traz uma regra geral para todo mundo. Ele não vai faltar em cima das exceções. Então, esse é o motivo principal
da permissão do muçulmano poder se casar com não muçulmanos, né, as pessoas do povo do livro, e a proibição das muçulmanas se casarem com não muçulmanos, que na verdade seria uma forma de preservá-las em relação à prática da religião. Lúcia Pérez, por que, na sua opinião, o niqab era obrigatório apenas para as esposas do profeta Muhammad, que a benção, a paz de Deus sobre ele? Em relação até a alguns versículos do Alcorão, que agora eu não tenho realmente de cor, né, que falam que elas deveriam se cobrir dessa forma. E em cima dos ditos do profeta Muhammad, aí é algo extenso. Você teria que analisar os ditos que são utilizados por aqueles que acreditam que o niqab ele deve ser utilizado, que está refutando um a um, e aqueles que falam da obrigatoriedade somente do hijab. Realmente não vai caber aqui dentro dessa aula, mas depois, se quiser, em off, de repente, através de e-mail, alguma coisa, a gente pode estar até trocando figurinha nesse sentido. Mas, como eu falei, existem duas opiniões, né, de sábios muçulmanos, sendo que a mais forte é que, na verdade, a obrigatoriedade é só do hijab, deixando o rosto e as mãos podendo aparecer, e o niqab é um grupo restrito que realmente tem esse tipo de divisão, né, se baseia em alguns ditos principalmente, mas como eu falei, que o próprio Sheikh Al-Albani, né, que é muito utilizado por essas pessoas para confirmar ditos, ele é uma das pessoas taxativas em dizer que a obrigatoriedade é somente o hijab. Então, refutando esses ditos que são utilizados por eles para tornar obrigatório. Aí, Maria, como devo passar o Islã para os meus filhos, já que nasceram cristãos e assim foram educados? Isso pode fazer uma confusão na cabecinha deles? Não, na verdade, se o seu marido também é muçulmano, né? E suas crianças estão inseridas dentro dessa nova família, ou dessa família, não há confusão nenhuma. Na verdade, você vai justamente reorientá-los nesse sentido. Você mesmo, como depois já que nasceram cristão. Aqui, na verdade, eu não sei se você antes era cristã ou não, mas se você era cristã e adotou o Islã, ainda fica mais fácil ainda. Falar, eu, na verdade, quando era criança, me foi ensinado isso e isso, mas depois eu percebi que isso, na verdade, não era o correto. O correto é que Deus é único, é um só, ninguém pode se semelhar a ele não pode tomar forma humana, e por aí você vai explicando. Não vai, e, na verdade, a criança, ela é uma esponja, ela é muito fácil de estar absorvendo, né, as ideias, as noções. É algo extremamente fácil, não é tão complicado para uma criança estar recebendo esse tipo de informação. Você vai passando aos pouquinhos, mostrando, né, que, na verdade, Jesus é um grande profeta e mensageiro de Deus. Nós amamos ele como um profeta, mas ele não é considerado Deus, porque Deus ele é infinito, ele não tem nenhum tipo de imperfeição, ele não pode ter fome, não pode ter sede, ele não pode se cansar. Através de exemplos práticos, né, você vai demonstrando que Jesus ele era um profeta, um grande profeta, e não era, na verdade, uma divindade ou Deus. Então, acho que não deve ser muito difícil por esse prisma. E qualquer dificuldade que você tenha também, que você queira algum tipo de orientação mais específica, né, relativa a algum tipo de colocação que foi feita, as crianças reagiram de outra forma, a Nur, né, através do Irmãs na Sunna, ela pode novamente passar o meu e-mail para vocês que queiram estar fazendo algum tipo de pergunta mais específica, não é problema nenhum, a gente pode estar tentando auxiliar vocês nesse sentido, inshallah. Então, agora estou recebendo, né, a informação da Nur, que acabaram as perguntas. Jazakumullahu khairan, que Deus, né, possa abençoá-los, né, agradeço pela paciência e
que Deus possa sempre nos deixar firmes, né, no caminho do Islã, na busca do conhecimento. Inshallah, possamos estar juntos na próxima aula, fechando esse tópico da mulher no Islã. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obrigado.